Queridos, nesta semana, nós todos, ou pelo menos aqueles que tomaram conhecimento, foram impactados por uma notícia que veio lá do sul do país, na região metropolitana de Porto Alegre, quando um jovem de apenas 14, 15 anos, salvo engano, foi cruelmente espancado por outros jovens que formavam um bando e que depois da festa tentaram machucar colegas dele, e ele saiu em defesa e acabou morrendo debaixo de chutes e pontapés de uma maneira tão cruel e tão bárbara. A notícia chegou ao Brasil todo porque, especialmente, creio eu, no jornal Hoje, o depoimento daquele pai que estava ali para pegar o filho naquela madrugada foi, sem dúvida alguma, um dos momentos mais difíceis de se ouvir e de se ver. E uma frase me chamou muita atenção, porque com ela cada pai e mãe certamente poderia se identificar facilmente, quando ele disse assim que ele não pôde defender o seu filho, algo que é supostamente a principal finalidade de um pai para com seus filhos. A verdade é que aquele homem não apenas não pôde defender o seu filho da fúria daqueles jovens ensandecidos, enlouquecidos, quem sabe embriagados, drogados, mas também, mesmo que ele pudesse, ele talvez só poderia se ele mesmo fosse trucidado no lugar do filho, para que o filho pudesse escapar da fúria daqueles jovens. Talvez se ele chamasse para si o lugar de vítima, pudesse haver uma rota de escape para que aquele jovem e o casal de amigos pudessem escapar daquela fúria. De outra forma, não consigo imaginar como ele poderia defendê-lo, sendo ele apenas um, diante de dezenas, possivelmente mais de 2 dezenas, pelo menos 14 deles já estão presos ou apreendidos, porque alguns são menores. O fato é, irmãos, que todas as vezes que acontece isso, e particularmente numa semana que antecede o Dia dos Pais, a gente fica pensando não apenas naquilo que está acontecendo ao nosso redor e que é trágico, na medida em que a gente vê tudo aquilo que tem se falado semana após semana, de desgaste das fibras familiares na sociedade, da inversão completa de valores, da incapacidade que essa sociedade, particularmente a nossa, tem de conseguir fazer as coisas certas de modo certo. Mas também me faz pensar, justamente por se tratar de um filho e de um pai, uma relação tão cheia de complexidades e que já foi descrita como uma relação de encontros e de desencontros, de rivalidades e competições, de cooperações e comunhão. Me faz pensar e refletir, afinal de contas, o que é que nós poderíamos, num dia como esse, num domingo como esse, para pais, mães e filhos que estão aqui, propor, à luz da palavra de Deus, do que seria realmente a paternidade. Seria correto para aquele pai imaginar que a principal função dele é proteger o seu filho? Talvez sim, mas somente isso. E quantos pais, mesmo amando e sendo pais responsáveis, não o podem? O que realmente define a paternidade? Qual é o significado dessa palavra que estrutura toda a sociedade? Eu sei que no mês de maio, que já passou, e a cada ano, nós somos levados a refletir sobre a maternidade, e como ela é cheia de doçura, de acolhimento, como ela é cheia de coisas que só a mãe, seja ela de coração, seja ela de ventre, seja ela querida, adotada, seja ela feita na nossa simbologia emocional, pode oferecer.
Mas deixe-me dizer, sem nenhum demérito às mães, eu não tenho dúvida de que na sociedade, na condição em que ela se encontra hoje, não existe uma relação ou um relacionamento mais estruturante, mais necessário, mais indispensável do que a relação de um pai com filho. Porque cabe ao pai, naquela ideia central do que é ser pai, estabelecer justamente aquilo que a gente vê como falta na sociedade hoje, que é não apenas o acolhimento que a mãe oferece, mas o limite, a autoridade, o direcionamento, a segurança, a identificação, para que eu possa dizer assim, eu quero ser como alguém, e esse alguém, via em regra, precisa ser uma figura paterna. E aí eu fiquei pensando que texto da palavra de Deus eu poderia evocar, trazer, para a partir dele falar sobre o significado da paternidade. E como eu creio que pai é uma ideia, uma figura, um relacionamento que naturalmente se configura quando alguém gera filhos, mas que não é exclusivamente para pais que geram, porque existem figuras e funções paternas exercidas por outros, um irmão mais velho, um tio, um avô, um pastor, um professor, que de alguma forma em situações extraordinárias, que de alguma forma em situações não usuais, conseguem ser o pai que determinada pessoa perdeu ou nunca teve. Eu tenho, por exemplo, aqui entre as minhas ovelhas, mães que são verdadeiras pães, porque são mães e pais. E têm exercido, à custa de muito esforço, de muito sacrifício e de muita renúncia, essa função tão difícil de ser acolhimento e limite na mesma pessoa. Então eu olhei a palavra de Deus e eu escolhi a figura de alguém que pode parecer surpreendente a você, mas claramente no texto que nós vamos ler, sem ser pai, exerce uma função de pai. Mas ainda para tornar mais sutil essa presença, essa função, esta figura que eu vou falar sobre ela nesta noite, ou a partir dela nesta noite, ela consegue mostrar para nós a verdadeira definição do que é ser pai, justamente quando morre. Justamente quando é a ausência dele que faz a paternidade sentida com mais necessidade. Eu convido vocês a conhecer um pai que não era pai, mas no momento da sua ausência se revelou no coração de suas duas irmãs como uma figura de pai, e como ela nos ajuda a definir essa paternidade. Abra sua Bíblia, por gentileza, em João capítulo 11, porque nós vamos revisitar o texto da morte de Lázaro numa nova perspectiva. É um desafio para nós olhar essa história e ver paternidade nela, porque a história nós já conhecemos. Jesus estava em determinado lugar, quando na cidade de Betânia, vizinha a Jerusalém, uma pequena aldeia, havia uma casa, uma família formada por 3 irmãos, Lázaro, Marta e Maria, e Lázaro cai enfermo e vem a morrer. As suas irmãs mandam chamar Jesus, e Jesus aparentemente chega atrasado, porque quando ele se aproxima de Betânia, já há 4 dias, Lázaro estava morto. E ali há um diálogo entre Marta, Maria e Jesus, sobre a necessidade que elas teriam de que Jesus tivesse chegado no tempo certo, e que isso talvez pudesse ser impedido, isso a morte do seu irmão. E Jesus aproveita aquele momento para falar da sua ressurreição e da certeza de que ele nunca se atrasa, de que ele sempre está presente, mesmo quando está ausente. E então, em dado momento, ele faz uma oração antes mesmo de ressuscitar a Lázaro.
E nessa oração que se encontra no capítulo 11, verso 41, diz assim a palavra de Deus, que nós vamos ler agora. Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas eu assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz na direção do túmulo, que agora estava com a parede aberta, porque a pedra havia sido removida. Ele disse: Lázaro, vem para fora. E saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com as ataduras e o rosto envolto no lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. E muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Outros, porém, foram ter com os fariseus e lhes contaram dos feitos que Jesus realizara. Esses versos do verso 41 a 46 são o final dessa história, o ápice dessa história. Mas para que a gente possa entender essa expressão de Jesus: Pai, graças te dou porque me ouviste, aliás, eu sabia que sempre me ouves, é preciso compreender por que a morte de Lázaro pode nos ajudar a entender o que é paternidade. Curva a sua cabeça por um instante, vamos falar e pedir a Deus que nos ajude nessa caminhada no texto bíblico, possa iluminar a nossa mente e falar ao nosso coração. Ó Deus amado, eis aí a Tua palavra que foi lida diante do Teu povo, contando a história tão conhecida da morte e ressurreição de Lázaro. Ó Deus, olhar para essa história e pedir a Ti, Senhor, que ela se renove agora nos nossos corações, só faz sentido se nós tivermos, como temos, consciência de que a Tua palavra fala por si mesma, que ela é soberana nesse momento, para se expressar através do Teu Espírito que a inspirou, de modo que gente como nós, limitada, enfraquecida na nossa capacidade de compreensão, possa de fato entender o que está escrito. Pai, nós te pedimos que Tu nos ilumine a mente agora, que o Senhor permita que este lugar seja tomado por uma santa reverência à Tua voz, para que não seja a minha voz que seja ouvida, mas a Tua voz que seja atendida por cada um de nós. Portanto, esvazia-nos de qualquer preocupação, ansiedade, de qualquer ideia que tira a nossa mente daqui, deste lugar, e nos ajuda a focar a nossa atenção naquilo que será exposto, para que haja compreensão da Tua palavra e da maneira como Tu a iluminas no nosso coração. Fala conosco, Senhor, assim como com todos aqueles que estão assistindo e participando deste culto, pela internet, pela televisão. Abençoa-nos, ó Pai, dá-nos a Tua graça, Senhor, em nome de Jesus. Amém. É possível que muitos não compreendam qual era a dor de Marta e Maria, porque talvez pensassem que Marta e Maria estavam perdendo apenas um irmão. A história de Lázaro não é contada em outro evangelho, a não ser no evangelho de João. E é uma história, assim, não usual, porque a gente olha para essa história e percebe algumas ausências, seja porque elas de fato não existiam, ou seja porque não eram importantes à narrativa do texto. A gente procura um pai de Marta, Maria e Lázaro e não encontra. A gente procura uma mãe de Marta, Maria e Lázaro e também não encontra. A gente também não encontra filhos de nenhum deles, nem das duas irmãs, nem de Lázaro. Parece que o escritor, e possivelmente é este o sentido original pelo qual essa história foi incluída no cânon deste livro, nas histórias deste livro, queria enfatizar muito mais o poder de Deus sobre a morte. O Evangelho de João é um evangelho que revela Deus, Jesus Cristo, como 100% Deus. Se você recorda, o início do Evangelho de João começa muito parecido com o livro de Gênesis, tentando fazer uma conexão entre Cristo e Deus o Pai.
ambos como Deus, ambos como criadores. O livro de Gênesis diz: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. O Evangelho de João diz: no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Nada do que foi feito sem ele, e por ele todas as coisas foram feitas. A partir daí ele desenrola uma série de eventos, histórias, encontros, em que praticamente uma espécie de temática é estabelecida. Uma história é contada, um ensino é dado e uma aplicação prática é ensinada. Assim acontece de modo que, pelo menos em 7 encontros, nós vamos ver esse padrão de narrativa de João. É um daqueles encontros, ou 7 daqueles encontros, em que Jesus termina dizendo: eu sou isso, ou eu sou aquilo, eu sou o pão da vida, eu sou a água da vida, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, e assim por diante. Se você prestar atenção, esse aqui é o milagre que culmina todos os eu sou de Jesus. É preciso compreender que nenhum judeu, a não ser que tivesse compreensão de que de fato é Deus, como Jesus tinha, chegaria à ousadia de dizer eu sou isso ou eu sou aquilo. Porque essa forma de frasear aquilo que se é, a própria identidade, não é comum na língua hebraica. Na língua hebraica, o eu sou está reservado para Deus. Porque de fato revela o fato de que ninguém de fato é, todos nós estamos sendo. Então o judeu, literalmente, quando diz eu sou carpinteiro, ele diz eu estou sendo carpinteiro. Quando ele diz assim, eu sou pai de fulano de tal, ele diz assim, eu estou sendo pai de fulano de tal. Porque é sempre uma condição temporária, passageira. Ninguém é essencialmente de fato, mas Deus não. Deus é aquele que, quando se apresentou a Moisés, no capítulo 3 de Êxodo, verso 14, diz assim, eu sou o que sou. E ao dizer eu sou o que sou, ele estava estabelecendo o que ele era, essencialmente o que ele era. E o que ele era estabelecia a sua identidade. Jesus, então, para mostrar que ele é o mesmo Deus que o Pai é, quando se revelou a Moisés, pega essa expressão eu sou e o adota, ou a adota. E então, em 7 encontros, em 7 ensinos, ele diz, eu sou o pão da vida, eu sou a água da vida, eu sou a ressurreição e a vida, e assim por diante. Quando chega no capítulo 11, ele está, portanto, no ápice dessa autoapresentação, que é o Evangelho de João. E nesta autoapresentação, o encontro que ele tem é um encontro de morte, não de vida. E, paradoxalmente, ele pega um encontro de morte para falar que ele é autor e controlador da vida. Porque ele mesmo diz aqui no versículo 24, ele diz assim, eu sou a ressurreição, verso 25, eu sou a ressurreição e a vida. E quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E ele estava dizendo isso diante do túmulo de um homem morto há 4 dias. Então ele pega do episódio da morte, um momento para falar sobre vida. E aquela morte não era uma morte qualquer, porque, como eu falei, havia algumas figuras que estavam ausentes nessa narrativa. Não havia pai, não havia mãe, não havia filhos. Havia 2 irmãs e um irmão. Mas para você que conhece um pouco do contexto hebraico, sabe que aquele irmão, possivelmente o irmão mais velho de Marta e Maria, exercia uma função patriarcal, uma função paternal. Até mesmo na nossa cultura, tempos atrás, o irmão mais velho era chamado de o arrimo da família. Aquela pessoa sobre quem se tinha uma reverência e um respeito especial, por ser o mais velho e ter a capacidade de guiar os mais novos. Daí porque a ausência de Lázaro era tão doída para Marta e Maria, era a ausência de um pai sem ser pai. Ele não era pai, mas ele era pai. Assim como alguns de nós não somos pais, mas somos pais. Na medida em que encarnamos, internalizamos e exercemos determinadas funções que são típicas da paternidade. E essas funções que são típicas da paternidade definem a paternidade. O que Lázaro, pela sua ausência, manifestava na saudade de suas irmãs,
Era uma saudade daquilo que ele não podia mais representar. E o que Lázaro, por causa da morte, não podia mais representar para suas irmãs? Primeiramente, presença. Paternidade é presença. Não existe paternidade Wi-Fi. Não existe paternidade à distância. Paternidade sempre será presente. Paternidade pode ser até exercida por meio de instrumentos que nos aproximam. Mas se há alguma coisa que é fundamental na paternidade é a presença. E Lázaro, obviamente, já não estava presente. Perceba que essa era a angústia de Marta e Maria. Quando elas se aproximam, ou Jesus se aproxima delas, e elas por 2 ocasiões dizem a Jesus: Senhor, se tu estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Veja no verso 21. Quando diz assim: disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Do que Maria e Marta estavam sentindo falta? Da presença que garante uma segurança. Eu não sei se você consegue lembrar, se você teve esse privilégio, de como bastava a segurança de uma presença paterna para a gente se achar invencível na vida. E como muitas vezes essa ausência nos faz sentir fracos e muito pequenos. Assim também era no coração de Marta e Maria. O irmão mais velho que morrera não era apenas um irmão mais velho que simbolicamente representava um pai, ele representava segurança, ele representava presença, ele representava aquela instância a que elas podiam recorrer quando precisassem. Aquele mastro, aquela coluna, aquele baluarte que faz sentido a toda a estrutura familiar e que, quando ausente, precisa ser substituído por alguém, senão tudo rui. A orfandade de uma mãe tem uma dor específica, que é diferente da orfandade que se sente quando se perde o pai. Mas a orfandade de um pai tem essa característica de referência, de segurança, de se poder recorrer quando ninguém mais vai compreender ou orientar como aquela figura pode orientar e compreender. Para Marta e Maria, o chão tinha se aberto diante delas e elas tinham percebido que pela primeira vez elas teriam que andar com as próprias pernas. Alguém já disse que o sentimento de orfandade não é tanto o sentimento da falta de alguém que possa prover as coisas, mas é o sentimento de alguém que possa dizer: é por aqui. O sentimento de se sentir perdido por não ter alguém que pega pela mão, seja fisicamente ou simbolicamente, e diga: este é o caminho, talvez seja o sentimento mais forte associado à ausência do pai. Quando a gente sente a ausência da mãe, a gente sente a ausência da mãe como um ninho para o qual a gente pode recorrer quando está doendo. Afinal de contas, ninguém diz assim, quando é pequeno: venha cá, meu filho, deixe papai soprar a feridinha que fica boa. Quem faz isso é a mãe. Mas é o pai a que se diz: venha cá, meu filho, vamos por aqui, vamos por ali. Marta e Maria sentiu a falta da presença de Lázaro. Mais do que isso, Lázaro também representava para elas a possibilidade de elas exercerem a própria dimensão que elas conseguiriam exercer como mulheres. Quando a mulher ficava órfã, ou quando a mulher ficava divorciada ou viúva, ela precisava da figura de alguém que viesse a redimir a sua sorte. Você conhece a história de Ruth e Boaz, a história que está narrada naquele pequeno livro do Velho Testamento chamado livro de Ruth. Aquela história é uma história simbólica, real, mas simbólica. Real porque de fato aconteceu, simbólica porque representa alguém que lá no futuro se torna o redentor de todos aqueles que estão desassistidos espiritualmente. Boaz é um tipo de Cristo, e ele faz por Ruth aquilo que ninguém podia fazer. Por quê? Porque segundo a lei mosaica, quando alguém ficava viúva, ou quando alguém ficava rejeitada pelo esposo, ou divorciada ou separada,
havia um parente próximo, o mais próximo que fosse, que tinha o dever de acolher e se tornar para ela o redentor. Literalmente era esta a palavra, aquele que redimia a sorte daquela mulher, para que ela não ficasse abandonada à mercê de outros. E quando Ruth, na sua história, encontra a figura de Boaz, aquele encontro não foi uma coincidência. Boaz era o parente próximo de Ruth, aquele que tinha na hierarquia a primeira obrigação de redimir e tomar aquela mulher como sua, no caso como esposa, e continuar a vida com ela para que ela não precisasse mendigar nem prostituir-se, já que naquela época não havia seguridade social nem pensão para viúvas ou divorciadas. A lei de Moisés, portanto, tinha toda uma forma de socialmente acolher e proteger a mulher. Apesar de, nesta época do livro de João, capítulo 11, a Palestina está sob domínio romano, as maneiras tradicionais como a família se reestruturava pela morte de alguém eram as mesmas formas que no Antigo Testamento eram feitas. Portanto, um redentor precisava aparecer para redimir o lugar que Lázaro já não podia redimir. Marta e Maria sentiam, portanto, a necessidade de uma redenção. Não era apenas a presença física de Lázaro, mas era também a presença espiritual. Por quê, queridos? Porque, obviamente, que quando nós falamos de redenção, nós não estamos falando apenas de uma redenção material, econômica, relacional. A ideia de redenção, principalmente na Escritura Sagrada, é uma ideia de salvação, é uma ideia de compra para a salvação. E aqui nós encontramos o segundo significado da paternidade. É que paternidade não é apenas presença, paternidade também é exercício de uma forma sacerdotal de liderar a família. Nós não somos sacerdotes no sentido estrito da palavra, porque temos só um sumo sacerdote, que é Jesus Cristo. Mas o marido, e particularmente o pai, é uma espécie de responsável espiritual para conduzir sua família nos caminhos do Senhor. É falsa a ideia, irmãos, que religião é coisa de mulher, que homem deve cuidar da economia da casa e prover todas as necessidades, e a mulher que leve as crianças para a igreja. A ideia bíblica, impregnada nas Escrituras Sagradas, é que é o pai que pega pela mão o filho e o conduz no caminho do Senhor. É uma obrigação parental específica do pai, e que só pode e deve ser exercida por outras figuras na ausência do pai. Daí porque, irmãos, não existe legado mais glorioso que um pai pode deixar para um filho ou para filhos, e particularmente um legado que Lázaro poderia deixar para Marta e Maria, do que uma liderança espiritual que as levasse a continuar caminhando nos caminhos do Senhor. Porque paternidade é um exercício de um sacerdócio diferenciado. A responsabilidade está em nós, queridos irmãos. Sejamos nós o irmão mais velho de uma família, seja como era Lázaro, sejamos nós o pai físico, o pai biológico, o pai adotivo, o pai emocional, sejamos nós o professor que diuturnamente tem filhos ali, simbolicamente, que podem ser impactados e afetados por um modelo de vida e de homem saudável, sejamos nós um treinador de artes marciais, de esportes, sejamos nós quem quer que sejamos, a figura masculina, assim como disposta por Deus, é sempre uma figura de um sacerdote, alguém que conduz outros a Deus. Nesse sentido, nós somos sacerdotes da nossa esposa, sacerdotes dos nossos filhos. Portanto, quando Lázaro se ausentava pela morte, elas eram literalmente como ovelhas que não tinham pastor. Eu consigo ler esse texto de uma maneira bastante existencial. Veja a angústia dessas mulheres. Elas perderam tudo. Alguns comentaristas dizem que elas não perderam a condição econômica, porque parece que essa família tinha uma boa condição econômica, afinal de contas elas hospedavam Jesus
Sempre que Jesus tinha que ir para Jerusalém, ele dava uma paradinha em Betânia, se hospedava em Betânia e ficava indo para o templo e voltando no mesmo dia. Ele não dormia em Jerusalém. Possivelmente eles tinham um quartinho lá para Jesus, e não era toda a família que tinha condição socioeconômica de ter um quartinho para abrigar um profeta, particularmente o Filho de Deus. Então a questão não era apenas econômica. Talvez Lázaro até deixou uma condição, possivelmente um vinhedo, porque Betânia fica do lado dos vinhedos de Jerusalém. Se você for a Jerusalém, você vai encontrar um lado que aponta para o mar Mediterrâneo, que é fértil, e tem várias oliveiras e vários vinhedos, e um outro que aponta para o deserto. Betânia, portanto, ficava daquele outro lado, das terras férteis. Possivelmente eles eram agricultores que moravam numa pequena aldeia e, eventualmente, eram cultivadores de vinhedos ou de oliveiras, de olivais. E, dessa forma, não era uma questão econômica que afligia essas mulheres. Veja, elas sentiam falta de um direcionamento espiritual. Claro que Jesus queria manifestar o seu poder sobre a vida e sobre a morte, mas a resposta de Jesus àquelas mulheres é muito mais do que uma resposta espiritual, soteriológica, teológica. É uma resposta existencial, de coração. Eu estou aqui para substituir Lázaro. Se creres, verás a glória de Deus. Não terás necessidade de angustiar-se, porque alguma coisa especial eu tenho para oferecer para vocês. E a maravilha desse texto é quando a gente encontra o sumo sacerdote Jesus substituindo o sacerdote daquela casa que havia morrido. Existe um simbolismo belíssimo aqui. Jesus substitui-nos quando nós não podemos exercer a nossa função. Deus cuida dos nossos quando nós não podemos exercer a nossa função. Deus direciona os nossos caminhos espirituais e os caminhos espirituais dos nossos quando nós estamos ausentes. Mas só quando nós estamos inexoravelmente ausentes, inapelavelmente ausentes, definitivamente ausentes. Mas enquanto estivermos em vida e tivermos a possibilidade da presença, Deus coloca sobre os nossos ombros a liderança espiritual da nossa família. Porque paternidade é liderança espiritual. E aqui, queridos, eu não tenho como deixar de mencionar isso numa época em que a fragilização consciente, deliberada e cruel da figura paterna está prevalente na sociedade. Pai hoje é uma figura completamente descartável nesses novos valores que estão sendo colocados. Recentemente alguém mandou para mim uma postagem de uma família, porque era assim que a família se apresentava, na Holanda. Olha como é que era essa família. 2 homens que formavam um casal homossexual e 2 mulheres que formavam um casal de homossexuais femininos, lésbicas. Eles resolveram se casar os 4. E então eles se casaram os 4. E então resolveram que um outro que veio da Nova Zelândia, que era amigo de 2 deles, também devia entrar na relação. E então eles formaram um casal de 5. 3 homens e 2 mulheres. E agora eles adotaram um menino, que tem 3 pais e 2 mães. O que isso representa para nós? Uma fragilização consciente, deliberada, desrespeitosa, cruel, para com uma figura que é fundamental, como eu acabo de demonstrar para os irmãos, que é a figura da estruturação de um homem, de um menino. Menino precisa de homem que sabe que é homem e tem orgulho de ser homem, para aprender a ser homem. E se ele não tem em casa, ele precisa ser substituído por um tio, por um avô, ou por qualquer pessoa que se coloque na condição de estruturar emocionalmente aquele menino, para que ele seja homem. Porque foi para isso que ele foi criado como do sexo masculino, macho. Como de fato, não machista, mas macho, porque foi criado anatômico e fisiologicamente como homem. Nasceu assim. Então existe uma deliberada e pervasiva tentativa de enfraquecer a figura paterna.
Às vezes ela é sutil, quando se tenta questionar que a figura paterna pode ser dispensada. E essa dispensa é feita de maneira muito sutil, quando as escolas já não comemoram o Dia dos Pais e Dia das Mães. Ora, queridos, casais divorciados sempre houve, mas na minha época e na sua época, nem por isso se tinha problema de comemorar Dia dos Pais ou Dia das Mães, porque de alguma forma alguém exercia para aquelas crianças na escola a imagem e a função de mãe ou de pai. Tentar dizer e argumentar que isso vai traumatizar a criança, porque ela vai ver todos os seus coleguinhas com os seus pais e com as suas mães, vice-versa, e portanto não deveria se comemorar isso, é uma perversão de um conceito. A criança tem que lidar com a dor da ausência, irmãos. Não faz mal o trauma nos estrutura. O trauma nos estrutura. Nós devemos evitar o trauma cruel, que não tem lugar para cura, para elaboração. Mas o trauma é a vida é traumática. A criança precisa lidar com as suas dores e com as suas frustrações para que não se torne um adulto mimado, que de repente ache que a vida toda serve a ele como centro do universo, porque é isso que nós temos hoje. Então, quando existe uma ideologia por trás dessas tentativas, é preciso flagrar e dizer, não, isso não é por isso, é porque vocês querem enfraquecer a figura paterna. Porque a figura paterna, a semelhança de Lázaro aqui, é a figura da liderança espiritual. Essa é, inclusive, diga-se de passagem, abrindo um parênteses, a razão porque nós não cremos no ministério feminino de pastoras. Achamos até interessante os argumentos sociológicos, antropológicos que as pessoas usam de que o mundo está evoluindo e que se uma mulher pode ser primeira-ministra da Alemanha, então ela pode ser pastora, do ponto de vista das capacidades dela, sim, desde que Deus tivesse dito que isso era função da mulher. Mas Deus não disse. A Bíblia deixa muito claro que a liderança espiritual de uma família é a liderança espiritual de um homem. E no caso de Lázaro, de Marta e Maria, a liderança espiritual daquela família era de Lázaro. Perder isso era perder contato com a divindade, perder contato com o Deus de Israel. Daí a angústia delas. Mas vamos adiantar um pouquinho para chegarmos ao final dessa mensagem. Perceba que mais do que presença, mais do que sacerdócio, a possibilidade de Lázaro estar perdido pela morte representava para Marta e Maria também não apenas uma ausência física, mas uma realidade do descuido de Deus para com eles. Por quê? Porque Deus representa a figura do pai que cuida. Eu não sei se você consegue compreender que paternidade tem a ver com cuidado, porque normalmente na sociedade atual, principalmente, cuidador é algo que tem sido terceirizado. Já há algum tempo terceirizado para as mulheres. Mulheres cuidam dos meninos. Nós saímos para trabalhar. O que é um modelo falso, diga-se de passagem. Mas é falso também a ideia, ou é falsa também a ideia, de que nós podemos terceirizar esse cuidado em relação aos nossos filhos quando colocamos um filho em educação integral. Não que eu tenha nada contra a educação integral, eu acho que entre ficar em casa com a babá de frente à televisão e com acesso irrestrito à internet e ir para o colégio, é melhor ir para o colégio. E eu compreendo muito bem as dificuldades que as próprias mulheres precisam vencer para poder dar tempo para os seus filhos. E os pais assim também. No entanto, eu quero dizer que não é possível terceirizar a criação e o cuidado dos nossos filhos com a igreja, na escola bíblica dominical ou no culto infantil. Nem tampouco é correto terceirizar isso para a escola, mesmo que eu pague R$1.800, R$2.000 em João Pessoa para ter uma escola de tempo integral. A questão não é financeira, a questão é quem vai moldar o caráter do seu filho. E nesse aspecto, queridos irmãos, mais uma vez eu lhes digo, não há ninguém que pode moldar o caráter de um filho do que o pai. Porque era exatamente essa necessidade que Marta e Maria tinham aqui. Quando Lázaro morre, elas perderam a presença,
elas perderam a possibilidade de Lázaro continuar sendo o sacerdote daquela família, mas elas perderam também a possibilidade de serem cuidadas. Como eu falei, elas precisavam de alguém que pudesse redimi-las. Veja que quando Jesus, no versículo 17, chega a Betânia, se puder projetar aí, Priscila, por gentileza, diz assim: chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Betânia estava a cerca de 15 estádios, era mais ou menos cada estádio cerca de 500 metros, portanto nós estamos falando de 7.500 metros, ou seja, uma caminhada de 7 quilômetros, 7,5 quilômetros. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria, diz o verso 19, para as consolar a respeito do seu irmão. Veja, havia judeus que as consolavam porque sentiam que aquele momento era especialmente doloroso para elas. Marta, quando soube que Jesus vinha, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Maria a Jesus, ou Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Qual era a convicção de Marta? Que Deus cuidava deles. Saber que se pode ser ouvido por Deus e Deus conceder os nossos pedidos é uma forma de crer e confiar que Deus cuida de nós. Portanto, quando Marta e Maria projetavam na pessoa de Deus, como de fato Ele é, o nosso Pai, eles tinham a ideia de paternidade como sendo aquela paternidade que cuida. Sim, cuida provendo, mas cuida estando presente, cuida curando, cuida ajudando, cuida orientando, cuida corrigindo, cuida disciplinando, cuida. Pai cuida. Lá na frente, exatamente no texto que nós lemos, a partir do verso 41, veja como Jesus faz a ligação. Veja como Jesus reforça essa ideia. No verso 41, quando eles tiram a pedra, Jesus levanta os olhos para os céus e veja a oração que ele faz. Marta havia dito: Senhor, nós sabemos que tu, se pedires ao Pai, Ele te dará. Agora Jesus ora da seguinte maneira, verso 41, Jesus levantando os olhos para os céus disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, qual era a convicção de Jesus da paternidade de Deus sobre ele? Qual era a convicção dele? Aliás, eu já sabia que sempre me ouves. Então, aquilo que Marta e Maria criam que Jesus podia fazer com o Pai, de fato, era função do Pai. Que ele pudesse ser ouvido pelo Pai, para que o Pai pudesse prover a necessidade da solicitação, da oração, do clamor, da intercessão que ele fazia. Deus é um Deus que ouve porque é Pai. E essa é a distinção, irmãos, entre duas formas de ver Deus, e que me impactaram em 1980, quando eu me converti, ou quando eu fui convertido pela graça de Deus, que foi a possibilidade de Deus me ouvir, porque eu fui criado num sistema religioso que eu tinha que usar verdadeiros atalhos para chegar a Deus, porque Deus era um Deus ausente, transcendental, distante. Eu tinha que pedir a alguém, para alguém pedir a alguém, para alguém pedir ao Pai. E quando alguém disse: você pode falar com Deus? Você pode falar com Deus. Eu disse: como? Eu direto com Ele? É porque Ele é Pai. E pai ouve filhos. Porque a maneira de pai cuidar começa quando o pai ouve filhos. Não há coisa mais difícil do que o diálogo de filhos com pai. Imagine você se lembra, queridos, você se lembra. Hoje você é adulto. É fácil você dizer para os seus filhos: converse comigo, meu filho, você pode contar comigo. Mas lembre quando você era pequeno. Aquela figura, muitas vezes, austera e distinta e distante de você. Como era difícil chegar, e aí se criou um modelo meio católico romano, que é o modelo de pedir à mãe para que o pai atenda, né?
até que alguém, com uma certa sobriedade e sabedoria, disse assim: não, meu filho, peça direto a seu pai. Por que eu tenho que mediar essa relação? Mulheres sábias transferem a relação e não ficam no meio da relação dos seus filhos com seus pais. Nem os substituem, nem transferem a si mesmos, assumem essa mediação, porque é fundamental que o filho confie que o pai lhe ouve. Pode não lhe atender, pode não gostar, mas lhe ouve. Porque o que significa ouvir para um filho? Cuidar. Quando eu não tenho cuidado, eu não dou atenção, eu não escuto. O que Jesus está aqui dizendo era, basicamente, que ele tinha uma relação com o pai baseada no cuidado. Assim como Lázaro tinha para aquelas duas irmãs uma relação de cuidado. Por isso que a ausência deles, ou dele, é uma ausência de pai. E elas sentiram. Portanto, quando nós falamos de paternidade, nós falamos de presença, nós falamos de liderança espiritual, nós falamos de cuidado. Isso é ser pai. Seja pai que gera, seja pai que adota, seja pai enviesado porque é tio e tem que assumir essa função, ou avô e tem que assumir essa função, seja porque alguém que deveria não está fazendo ou não existe mais. Mas o fato é que quando eu e você olhamos para a figura do pai, nós queremos que essa figura seja presente, que essa figura nos lidere espiritualmente para uma dimensão além daquilo que nós podemos ver na nossa limitação, e que essa figura cuide de nós, porque é isso que representa a paternidade. E aí vem ao final dessa mensagem que eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Quando Jesus diz assim: Pai, graças te dou, porque sempre me ouves, sempre me ouvistes, portanto tu cuidas de mim, portanto tu lideras minha vida, tudo aquilo que eu ouvi do Pai é aquilo que eu transmito, eu e o Pai somos um, assim como o Pai me enviou, eu também envio a vocês, portanto eu e o Pai estamos em perfeita comunhão, e o que Ele quer eu faço. Assim como Ele está presente na minha vida desde toda a eternidade, porque eu sou Deus com Ele, junto com o Espírito Santo, a pergunta que resta para fechar essa mensagem é: como é que eu posso então confiar neste Pai, se Ele abandonou esse filho no momento mais necessário? Como eu posso confiar em Deus Pai, se Ele entregou o seu filho inocente na cruz? Será que Ele era um bom Pai? Será que Ele era um bom Pai? Quando Ele se ausentou de Jesus, a ponto de Jesus clamar: Deus meu, por que me desamparaste? Será que Ele é um bom pai quando Ele não cuidou de Jesus contra os romanos e contra os judeus? Será que Ele era um bom pai quando Ele não liderou espiritualmente aquele momento e interveio como Ele poderia intervir, visto que Ele era Senhor e é Senhor do tempo e da história e de todas as coisas, como Deus soberano que Ele é? Vocês compreendem que esse momento, aparentemente, é um grande paradoxo com aquele momento da cruz? Que quando Lázaro morre, Deus é pai de Jesus, mas quando o próprio Jesus morre, parece que Deus deixou de ser pai de Jesus. Como eu posso confiar hoje nesse Deus que abandonou o seu próprio filho, se eu sou pecador e a este filho era santo? Parece que eu estou falando loucura para vocês, mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. Essa é a grande questão que muitas vezes nos impede de confiar completamente em Deus. Queria eu ter mais 3 horas para falar sobre isso, mas eu vou parando por aqui. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa. Eu tenho ouvido tantas pessoas, seja no gabinete, seja no consultório, seja nos caminhos da vida, e eu tenho percebido que existe um padrão. Eu não estou dizendo que todas as crecas, todas as contradições, fissuras da nossa vida existencial, emocional, se resumem a isso. Mas eu descobri uma coisa: a gente com raiva de Deus, a gente decepcionado com Deus, a gente na bronca com Deus, a gente revoltada com Deus, e que muitas vezes não diz isso, obviamente, a Deus por medo, porque Deus é Deus e a gente tem que respeitá-lo como Criador.
E aí a gente começa a ter raiva do marido, porque afinal de contas foi Deus que deu esse marido para a gente. E aí a gente começa a ter raiva da mulher, porque foi esta mulher que tu me deste, Senhor. E a gente começa a ter raiva do pastor, porque foi esse pastor que tu me deste. E a gente começa a ter raiva do patrão, porque afinal de contas Deus poderia tirar esse patrão e colocar outro muito melhor. E a gente começa a ter raiva até da presidente, porque afinal de contas, bom, não sei se foi Deus, mas enfim, Deus permitiu que ela fosse a nossa presidente. Enfim, em outras palavras, a gente começa a ter raiva de tudo e de todos. Mas existe aqui por baixo alguma coisa que alimenta toda essa raiva que é universalizada e que tem a ver com a grande dúvida: realmente dá para confiar nesse Deus? Ele realmente é confiável? Ele realmente é bom? Ele realmente está no controle da minha vida? Eu posso realmente assim me largar nos braços dele e ele vai me segurar? Porque em alguns momentos eu tenho a impressão que não, porque ele me passou ou me permitiu passar por situações em que eu sofri e ele não me atendeu, em que eu pedi e ele disse não, em que eu clamei, insisti e fiz tudo certo e deu errado. Posso confiar no Deus? Talvez não, porque afinal de contas quem era mais chegado a ele não contou com ele na hora mais importante. Como é que eu contaria? Quantas mães hoje se perguntam: por que Deus levou meu filho? Quantas mulheres se perguntam: por que Deus levou meu marido? Quantos filhos perguntam: por que Deus levou meu pai? Tantos pais ruins, e eu tinha um pai que me faz uma falta tremenda nos dias de hoje, e particularmente nesse dia. Por que Deus, que é bom, e que esse homem aí na frente, chamado pastor Robson, está dizendo que ele é um pai presente, me deixou nessa ausência espiritual e emocional tão sentida? Deixe-me dizer qual é a solução para esse dilema. É que Jesus foi abandonado na cruz, foi esquecido na cruz, foi descuidado na cruz, não foi ouvido na cruz, foi entregue na cruz, justamente por causa de você. A maior prova de que você pode contar com Deus Pai é o fato de que Ele deu as costas para o seu único filho, para ficar de frente para você. Que Ele é a presença que jamais vai morrer na sua vida, que Ele é o Pai que jamais vai passar na sua vida, que Ele é o Pai que vai poder cuidar de tudo, inclusive quando 16 ou 20 jovens se levantarem contra você. Ele não será um Pai impotente, como aquele homem do Rio Grande do Sul foi, por mais que quisesse agir. Este Deus que é Pai, Ele é Pai de modo muito especial e único, porque Ele entregou o seu Filho justo e sem pecado por você, que era injusto e pecador, e o fez da maneira mais trágica possível. Existe um fenômeno nas famílias chamado rivalidade fraterna. É quando os filhos brigam entre si, mas não contra os outros, mas brigam pelo amor do pai ou pelo amor da mãe. Todas as vezes que você tiver filhos em casa que quase se matam, não pense que o problema é entre eles dois. O problema é entre cada um deles com você. Eles querem você todinho para eles, o que é impossível. E alguma coisa precisa ser ajudada para que eles compreendam isso. Mas veja o que eu estou dizendo agora para vocês. Nós somos filhos de Deus. Nós não precisamos ter rivalidade fraterna com Jesus. Porque Ele, como nosso irmão mais velho, Ele quis se entregar. Compreenda o mistério da entrega de Jesus na cruz. O Pai o enviou, mas não o forçou. Ele quis. Lembra quando alguém
pergunta a ele ou questiona, ele diz: a minha vida eu a dou voluntariamente. Tenho o poder de dar e de retomar. Jesus não foi obrigado pelo Pai a morrer por irmãozinhos menores que são vocês, que somos nós, rebeldes e intransigentes. Jesus quis isso, e Ele o fez por amor também a nós. Nós temos o amor deste Pai, que envia o seu Filho único e unigênito e eterno com Ele, para morrer por criaturas rebeldes, para tornar essas criaturas filhos dEle. E Jesus aceita esta missão, e se sacrifica como aquele típico irmão mais velho, que é arrimo da nossa sorte, para renunciar a si mesmo, para que os irmãos mais jovens tenham aquilo que eles não teriam se não fosse a sua própria renúncia. O nome disso é paternidade. Paternidade que Deus exerce quando envia o seu irmão Jesus, o seu Filho unigênito por nós. E paternidade que Jesus exerce simbolicamente. Saibam, portanto, irmãos, que de certa forma Lázaro, quando morre e ressuscita, ele acaba se tornando um protótipo do que vai acontecer com Jesus. Eu não sei se você percebeu, Lázaro é ressuscitado 3 dias depois da sua morte. No 4º dia, quando Jesus chega, ele é ressuscitado. Alguma semelhança? O que Jesus estava dizendo para aquelas 2 irmãs é: se tu creres, verás a glória de Deus, e eu vou te mostrar um preâmbulo da glória de Deus, uma amostra grátis da glória de Deus que vai acontecer comigo, porque eu sou o Lázaro, não apenas de vocês, eu sou o Lázaro que vou ressuscitar, e vocês vão ressuscitar comigo. Portanto, deixe-me dar agora uma avant-première, uma amostra grátis dessa glória. Lázaro, sai para fora. E aí ressuscita Lázaro, para que elas pudessem crer que Deus não havia descuidado delas, para que elas pudessem crer que Deus não havia se ausentado delas, e para que elas pudessem crer que Lázaro, agora ressurreto, continuaria liderando a casa delas. Exatamente aquilo que Deus faz hoje conosco, irmãos. Jesus foi ressurreto e assunto aos céus, e Ele disse: eu não vos deixarei órfãos, mas eu vou preparar-vos lugar, e para que vocês não se sintam órfãos, eu vou lhes dar quem? O Espírito Santo, o Consolador, que estará convosco e habitará em vós, e Ele vos guiará como um pai a toda a verdade, e vos fará lembrar de todas as coisas que eu vos tenho ensinado. Ele será a presença paterna em vocês. Ele será a ideia que não pode morrer, de que eu não abandonei vocês, eu vou voltar. Eu estou preparando casa para vocês. E eu vos guiarei enquanto eu não estiver aqui, porque o Espírito Santo estará em vós. Isso é Pai. De modo que, quer você tenha um Pai vivo, quer você tenha conhecido o seu Pai, quer você se lembre do seu pai, porque talvez ele partiu quando você era muito jovem, que o seu pai tenha sido pai mesmo, e não pai de Araque, que só gerou e abandonou, que você tenha ao seu lado um homem que lhe adotou como pai, mesmo não tendo gerado você, que você tenha na figura de um irmão mais velho, aquele pai que você ouve, que lhe cuida e que lhe orienta, qualquer seja a sua condição, tenha certeza de uma coisa, e com isso eu encerro a minha mensagem: o Pai que está sempre presente, que sempre cuida e que é líder espiritual da sua vida, continua vivo, é o Pai Celestial. Nele você pode confiar sempre. Todos os traumas e limitações que nós pais, que vocês pais, que os pais de cada um de nós têm ou tiveram,
são supridas plenamente por Deus o Pai. E por isso nós podemos dizer: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, não nos deixes cair em tentação, livra-nos do mal, livra-nos da morte, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Deus nos convida a chamá-lo de Pai, porque Ele é. Todos os outros estão sendo, inclusive esse que você tem ainda vivo ao seu lado. Ele está sendo. Pai mesmo é este Deus maravilhoso que foi exposto nessa noite. Que Deus conforte o seu coração com essa realidade e você possa ter nele toda a sua alegria e todo o seu prazer. Que Deus abençoe. Amém? Curva a sua cabeça, feche os seus olhos. Eu costumo dizer que depois que você ouve aquilo que você pediu que Deus falasse ao seu coração, Deus quer ouvir agora o que você quer dizer para Ele. Esse é o momento de você orar, conversar com Deus e dizer a Deus: Deus, dessas coisas aí que eu ouvi, o que mais chegou ao meu coração foi isso. O que mais me constrangeu, o que mais me falou, o que mais me fez refletir, o que me tocou foi isso. E esse é o momento em que você é convidado a orar e colocar isso diante de Deus, a pedir a Deus que a sua resposta seja a resposta de um filho que compreendeu o amor do Pai por você. Vamos ter alguns momentos de oração silenciosa, logo depois nós vamos orar nesse momento. Você e Deus agora, diante do Senhor. Senhor nosso Deus e Pai, queremos louvar o Teu santo nome, porque num dia como esse, em que todos têm lembrado de uma forma ou de outra da paternidade, e sentimentos os mais diversos têm chegado aos corações, alguns desses sentimentos tão desconectados da realidade da Tua palavra, e que nos dão imagens paternas completamente diferentes daquela que o Senhor nos dá na Tua palavra. Nós te somos gratos por termos este livro, esta palavra, que nos coloca em perspectiva e que nos faz lembrar da Tua paternidade, de que nós somos pais porque Tu és Pai, que Tu inventaste a paternidade como expressão do Teu caráter, porque Tu és Pai do Teu Filho Jesus, de eternidade a eternidade. Tu criaste a paternidade para que ela revelasse de maneira limitada a glória que é poder Te chamar de Pai. E por isso, ó Deus, que a nossa esperança não esteja, que a nossa confiança não esteja, que as nossas expectativas não estejam nessas pessoas que nós temos ou que somos, chamadas pais, porque a nossa semelhança, eles também são limitados, fracos e imperfeitos. Alguns Te reconhecem como Senhor e buscam em Ti a fonte de toda sabedoria para poder criar os seus filhos. Alguns acertaram mais do que erraram, outros erraram mais do que acertaram, mas nenhum deles é perfeito como Tu és, nenhum deles é pleno como Tu és, nenhum deles é confiável como Tu és. Por isso que a nossa angústia, a nossa necessidade e frustração não se direcionem para objetos humanos, seres humanos, mas que possamos transcender com a Tua ajuda, e possamos olhar além,
Vê que na orfandade o Senhor nos dá a oportunidade de ter contigo uma relação íntima e profunda. Tu és o Pai, o provedor da nossa vida. Ajuda-nos, portanto, ó Deus, a colocar toda a nossa esperança, todo o nosso prazer e satisfação, toda a nossa confiança em Ti, para que os pais que desejam ser semelhantes a Ti possam até ser, até determinado limite, mas também possam buscar de Ti a sabedoria para nos direcionar para Ti e não para si mesmos. Ajuda-nos, nós que somos pais, a liderar nossos filhos para Te conhecerem, para confiarem em Ti, para terem a Ti como Pai, e nós sermos, de fato como somos, representações limitadas da Tua paternidade. Ajuda-nos como filhos, ó Pai, especialmente aqueles que foram profundamente marcados e magoados por uma paternidade disfuncional, talvez inexistente, ausente, omissa. Ajuda-nos a não carregar esta mágoa, essa ferida aberta, Senhor, no nosso peito e expressá-la, Senhor, em formas de revolta contra tudo e contra todos, mesmo que inconscientemente, Pai. Ajuda-nos a ter sarado essa ferida, essa chaga do peito, pelo conhecimento pleno da Tua paternidade, Senhor, porque ela nos satisfaz. Ajuda-nos, portanto, a consolar as nossas lágrimas aos Teus pés e a chorar diante de Ti, para que o Senhor nos console como o Pai que nos guia, que nos cuida, que nos direciona. Ajuda-nos, ó Pai. Ajuda também a Tua igreja, o Teu povo, que é muito mais do que uma instituição, é famílias espalhadas na sociedade. Ajuda-nos a combater este bom combate, ensinando os nossos filhos, quando for o tempo deles, a serem pais, responsáveis, homens de Deus, e a combater toda a força, toda a ideia, toda a iniciativa de qualquer natureza que for, que tenta fragilizar essa ideia. Ajuda-nos como igreja, ajuda-nos como pai, ajuda-nos como filhos, e dá-nos a Tua bênção, para que possamos louvar sempre a Ti, como o Pai nosso que estás nos céus. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor.